Fala, rapaziada, tudo certo? Bom, uma questão que envolve aí uma comparação, né, entre os mecanismos genéticos de procarionte e eucarionte, tá certo? Então é sempre importante a gente fazer essa diferenciação, muitas questões de vestibular pedem isso pra gente, tá? Então todo momento a gente tem que ter em mente quais são as diferenças que existem entre eles, isso é muito importante. Bom, a questão diz o seguinte, ó, as características abaixo são referentes ao processo de replicação, transcrição e tradução. Então, tudo envolvendo aí, né, a manipulação do material genético, tanto em procarionte quanto em eucarionte. Então, ele faz 4 afirmações e a gente tem que julgar essas afirmações e decidir a quem pertence cada uma delas, tá certo? Então, dizia o seguinte, ó, a síntese de proteína tem início antes mesmo do término da transcrição. Então, ele está falando, né, comparando aí a tradução com a transcrição e dizendo que a tradução acontece quase que simultaneamente ao processo de transcrição. E a gente tem que pensar, qual o organismo que faz isso? Eucarionte ou procarionte? A resposta é procarionte. Se a gente analisar aqui uma célula procarionte, a gente sabe, né, que tem o seu material genético disperso lá dentro, ok? Só que a gente tem que lembrar que essa célula, ela é muito desprovida, ela é totalmente desprovida de organelas, né, de estruturas internas que vão facilitar os seus processos metabólicos. Então ela tem uma vida muito simples, né, os seus processos são muito simples. E se a gente olhar de perto para o material genético dessa célula, a gente vai ver que quando a gente tem lá, né, uma área que está sendo transcrita, né, um gene dessa bactéria sendo transcrito, a gente vai ter ali a RNA polimerase, polimerizando então, né, fabricando uma molécula de RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro, antes que ele se solte aqui da molécula molde de DNA, já encaixam ali, até porque isso é livre, esse material genético, ele é livre, né, no citoplasma da célula, então tem um monte de ribossomo ali. Eu não preciso esperar isso daqui atravessar a membrana do núcleo, ao contrário das nossas células eucariontes. Então os ribossomos já grudam ali e já começam a fabricar proteína. Então por isso que o processo de tradução, ele é praticamente simultâneo ao processo de transcrição. Tá legal? Porque a gente não tem núcleo, né? Ou melhor, a bactéria não tem núcleo, então eu não preciso, o RNA mensageiro ele não precisa sair, ele já está em contato diretamente com os ribossomos e assim já ocorre uma leitura direta. Então a gente tem que analisar, essa 1 pertence a eucarionte ou procarionte? Procarionte, né? Procariotos no caso aí. Então a gente já fica com 2 opções, já matamos 2, né? Quem são essas 2? C e D. Então a gente tem que achar as outras para ver a quem pertence cada uma delas. Então diz o seguinte na 2, ó, a grande maioria dos genes contém introns retirados antes da tradução. O que eram introns, vocês lembram? Eram trechos do RNA mensageiro que não vão ser lidos, que não vão participar do processo de tradução. Então, se a gente pegar aqui, né, uma molécula do RNA mensageiro, só que na verdade esse RNA ele não vai ser dito mensageiro já nesse momento, ele vai ser um pré-RNA, um RNA imaturo. E aí a gente tem a retirada dos introns, que são segmentos não codificantes, e a gente fica só, né, com os exons. Esses exons é que sim vão fazer uma molécula aqui de RNA mensageiro definitiva. E o nome desse processo é splice. Então a retirada dos introns é splice. Mas isso daqui, galera, só ocorre em eucariotos. Procariotos não tem isso. Com isso a gente já matou a questão, né? Você já sabe aí que através dessas 2 informações o gabarito é C. Mas vamos conferir as outras só para amarrar, né, a ideia? Então diz o seguinte na 3. A síntese de proteína sempre ocorre em ribossomos livres no citoplasma. Ora, sempre ocorre em ribossomo livre no citoplasma. Significa dizer, então, né, implícito nessa ideia que o organismo que faz isso, ele não tem, por exemplo, retículo endoplasmático rugoso. Então, se não tem essa organela, né, se não tem essa estrutura que vai facilitar esse processo, de que a gente está falando? A gente está falando de procariotos, certo? Então, com isso já bateu aí a letra C. Mas vamos fazer, né, a última aí. O processo de replicação possui uma única origem. Toda vez que a gente vai replicar DNA, né, duplicar o DNA, tanto em procarionte quanto em eucarionte, a gente vai ver um processo chamado de bolha de replicação. A diferença é, nos eucariontes, o processo ele é mais intenso. A gente, numa única molécula de DNA, vai ter várias bolhas de replicação. E isso traz como vantagem para a gente um processo de replicação muito mais rápido, muito mais acelerado do que nos procariontes, que tem apenas uma bolha. Tá legal? Tranquilo? Moleza? Bota isso em prática, faz o PDCA da parada aí se você errou alguma coisa, não pegou a ideia, tá? E é muito importante esse tipo de questão, a gente sempre vai encontrar isso daí no vestibular, fazendo essa comparação entre procarionte e eucarionte, tá certo? Então, só para ficar registrado aí, gabarito, letra C de abóbora. E a gente se vê.